Boa tarde, meus irmãos e irmãs, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome do Senhor para meditarmos sobre as suas lições que tanto bem fazem a nossa alma. Que nós possamos ter uma tarde proveitosa diante das lições que vamos receber hoje. E para prepararmos os nossos corações, as nossas mentes para o nosso estudo, eu vou ler o prefácio, um trecho do prefácio de Emmanuel, recebido pelo nosso querido Chico Xavier, do livro Perante Jesus. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a ele, a fim de ouvir-lhe as lições, as instruções. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova, cuja validade é definitiva para todos os tempos. Que beleza de palavras que Emmanuel nos traz. Amparou-nos o Senhor, reconfortou-nos, esclareceu-nos, traçando-nos os caminhos para chegarmos até Ele e reconhecermos a nós mesmos, expressando-se claramente, com vistas a todos os povos. Reergueu-nos o ânimo, guiou-nos para a verdade e para o bem, iluminando-nos o coração e a inteligência. Cabe-nos agora a obrigação de escutar-lhe as orientações e acompanhar-lhe os exemplos que lhe caracterizam a grandeza. Isso foi recebido por Chico em Uberaba, em 19 de janeiro de 1990. Como são atuais as palavras, os ensinamentos que dizem a verdade. Então, podem se passar anos, milênios, mas a palavra do Mestre está presente em nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso divino amigo, com os corações agradecidos de estarmos aqui, Senhor, na casa que leva o Teu nome, a nossa amada Escola Jesus Cristo, para aprendermos contigo o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova, os Teus exemplos, que possamos, Senhor, ter nossas mentes e nossos corações abertos a estes ensinamentos tão importantes para a nossa vida, para a nossa experiência atual, com vistas à vida eterna. Abençoa o nosso estudo, abençoa todos nós, dá-nos, Senhor, coragem, fortaleza na fé, esperança, para não esmorecermos. Por tudo te louvamos, agradecemos as bênçãos recebidas e fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a lição que nos coube hoje estudar está no livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, recebido por Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 109, cujo título é A Exemplo do Cristo. Então, começamos com esse título, que muito fala do prefácio do livro Perante Jesus. Então, diante de Jesus, desse Espírito que desceu das maiores alturas, perfeito, governador do nosso planeta, para nos mostrar o caminho, nos dizer a verdade,
nos fortalecer para a vida. Então, ele vai nos mostrar como devemos nos portar na nossa vida, diante das situações. E nós sabemos que a palavra exemplo quer dizer tudo que deve ser imitado, lição. Então, se nós temos como exemplo Jesus, nós temos que imitá-lo. Há exemplo, o título que Emmanuel nos dá, há exemplo, a maneira como devemos agir em nossa vida. E Jesus é o nosso modelo. Isso está dito na pergunta 625 que Kardec faz aos espíritos no Livro dos Espíritos. É uma pergunta super conhecida, super falada, super comentada, porque ela é o roteiro para as nossas vidas. Então, na pergunta 625, Kardec faz a seguinte indagação: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, de exemplo, para que nós possamos segui-lo? E a resposta clara dos Espíritos: Jesus. Talvez seja a menor resposta do Livro dos Espíritos. E vem Kardec com uma explicação. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, nós já temos esse modelo, nós já temos esse guia, nós temos que seguir. Porque seguir os modelos da Terra, os modelos materiais, nós já estamos cansados. Há milênios nós viemos imitando coisas que acabam, que são efêmeras, que são passageiras, mas imitar o Cristo é para a vida eterna. E Cristo quer dizer ungido. Ungido é investido de sagração, é sagrado, a autoridade suprema. Cristo é também Messias, que é aquele a quem Deus comunica seu poder. Então nós vemos que nós temos já esse exemplo para seguirmos. Esse modelo que a humanidade recebeu pela misericórdia divina como um presente que estava desde a formação do nosso sistema solar, presente, como João fala no capítulo 1 do seu Evangelho. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava junto, é co-criador. Nós precisamos pensar nessas coisas. E ele desceu como Espírito puro, perfeito, o Cristo, para nos ensinar, conviver conosco, estarmos junto com ele há mais de 2000 anos. E a sua palavra verdadeira está presente até hoje. E Emmanuel coloca nesse capítulo 109, esse título e a palavra Jesus, nós sabemos que é do hebraico Yeshua, que quer dizer salvação. Então ele desceu das alturas com essa finalidade de nos salvar, mas isso só se nós quisermos. Nós temos que ter essa vontade de acertar. E Emmanuel vai colocar esse título a partir do versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho de João, que diz o seguinte: ele, se referindo a Jesus, bem sabia o que havia no homem. Contextualizando esse versículo, é
quando João nos conta o episódio de Jesus purificando o templo, dizendo que a casa do Senhor, a casa de Deus, não é para vendas. Então ele vai confrontar com aqueles judeus e isso causou muita estranheza, mas no final desse capítulo, desse período, né, dessa história que João está contando, ele fala nestas palavras: ele bem sabia o que havia no homem. E aí ficamos a perguntar, com esse versículo, o que Emmanuel quer com esse título? Nós sempre indagamos isso. Emmanuel tem uma sabedoria de tirar das palavras de Jesus esses ensinamentos maravilhosos para nós. Então, ele, Jesus, bem sabia o que havia no homem. Palavras de Jesus no capítulo 2 de João. E Emmanuel vem nos dizer com o título A Exemplo do Cristo. Cristo sabia e sabe o que vai na nossa alma, o que vai nos nossos pensamentos, antes de falarmos. Então, Emmanuel começa falando assim: sim, olha só a afirmativa. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Jesus sabe o que está dentro de nós, mas ele não se deixa impressionar, ele não se deixa levar pelo espírito puro que é, pela negatividade que nós apresentamos no momento. Então, nós temos o hábito de olhar sempre o defeito do outro. Quando gostamos, não vemos defeito. Quando não simpatizamos com uma pessoa, não vemos qualidade. Jesus não. E ele dá esse exemplo para nós. Nesse momento, desse episódio, estava na Páscoa dos judeus. Os judeus todo ano comemoram a saída do Egito, a libertação do povo do Egito, e Jesus cumpria esses rituais da Torá. Então nós vemos que são importantes esses ensinamentos para nós. E ele nunca se deixou impressionar negativamente pelas atitudes daqueles que o rodeavam e até hoje a nós. Então Emmanuel vai aqui citar uma série de exemplos que nós conhecemos na história do Evangelho. Por exemplo, Jesus sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Olha como Jesus vai nos buscar. Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou cear contigo. Então ele conhece o coração de cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus discípulos. Ele nos conhece intimamente. Ele sabia desse lado negativo de Zaqueu. E no livro Boa Nova, nós vamos encontrar todos esses exemplos que Emmanuel nos traz, Humberto de Campos nos falando da vida desses personagens. E vemos que Zaqueu, ele era, apesar do seu problema, do seu pecado, e eu me lembro de seu Clóvis falar muito do nosso pecadinho predileto, nós precisamos vencer esse lado negativo nosso. Então, Jesus conhecia, tanto que, quando Zaqueu recebeu a visita de Jesus, ele disse: darei 4 vezes daquilo que eu defraudei.
ele já fazia um trabalho social com seus empregados, dividindo a terra, plantando, ensinando seus empregados. Isso nos conta Humberto de Campos. Então nós vemos que Jesus, ele tirava daquele problema que a pessoa tinha e que tem, o lado bom, o lado, esse terreno fértil que ele plantava. Ele não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Nós vemos a figura de Madalena envolvida por esse assédio espiritual, se dedicando às coisas materiais. Entretanto, renovou-a para o amor puro. E lá em Boa Nova, no capítulo 20, maravilhoso, vai nos contar a história de Madalena, como ela ressurgiu como uma fênix do pecado, do amor mundano, do amor material, do amor físico, para o amor puro do Cristo. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos. Nicodemos, o doutor da lei, inteligente, mestre em Israel, reconhecido por Jesus, vai procurar Jesus na calada da noite. Não sabemos o porquê desse ir à noite, várias são as interpretações, mas Nicodemos era conhecedor da lei, tinha uma, mas reconhece Jesus como mestre. E Jesus, apesar de reconhecer essa vaidade que ele tinha, deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Mostrou a ele um outro lado do conhecimento. És mestre em Israel e não conhece essas coisas? Então, Jesus mostra a ele um novo caminhar, uma nova vida, e ele vai seguir. Apesar de continuar como um doutor da lei, seguindo a Torá, ele segue a Jesus. Ele vai estar presente na crucificação e vai ajudar a retirar o corpo de Jesus da cruz. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, aquele discípulo mais velho, aquele a quem ele fazia o culto do lar. Jesus instituiu o evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, curou a sogra de Simão, deu a ele as bases para uma nova vida. Olha só, identificou a fraqueza de Simão Pedro, avisou a ele: vais me negar 3 vezes. Avisou, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Em Paulo Estevão, Emmanuel nos conta que na igreja, na Casa do Caminho, como era conhecida, os primeiros cristãos reunidos, foi Simão Pedro que definiu o cristianismo numa contenda entre Tiago, Paulo, ficaram como sem entender, e foi Simão, com a sua fortaleza, com a sua inspiração divina, que sustentou aqueles irmãos que estavam meio, não perdidos, mas com as suas ideias, né? Querendo impor as suas ideias. Está muito lindo no livro Paulo Estevão. E foi Simão Pedro, aquele a quem Jesus entregou, é a pedra onde vou edificar a minha igreja, que
para o mundo, recebeu as chaves do céu. Então ele vai ver em Simão aquela fraqueza, aquela coisa que ainda não estava tão forte dentro dele, mas transforma. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Vem, Tomé. E é linda a mensagem que está em Boa Nova, no capítulo 16, sobre o Tomé. Então, todos nós temos esses negativismos dentro de nós, mas Jesus fortalece, Jesus nos ampara, conhece a sombra que habita em Judas. Olha esse exemplo maravilhoso do amor de Jesus por todos nós. A sombra em Judas, que Humberto de Campos nos conta no capítulo 24, a ilusão do discípulo. Como temos também terei ilusões e com isso, muitas vezes, atraiçoamos a Jesus. Então, Jesus conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus o chama de amigo. Estar com ele na última ceia é aquele amigo que está ali junto. E Jesus não nega, e Maria Dolores tem um poema lindo de Jesus e de Maria indo buscar aquele espírito amado que teve seu momento de queda. Quantos de nós temos esses momentos de deslizes, de infantilidades, momentos tristes em nossas vidas? Então, nós precisamos lembrar desse exemplo de Jesus e ajudar os nossos irmãos. Então, Jesus, continua Emmanuel, preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida. Olha a preocupação de Jesus conosco. Dar a cada um de nós uma visão melhor, levantar os véus da nossa ignorância, do nosso atraso, e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Como Emmanuel nos fala nesse prefácio, ele ergueu-nos o ânimo, guiou-nos para a verdade, para o bem, iluminou-nos o coração e a inteligência, é o amor e a sabedoria aliados, para que possamos voar, para que possamos ter fortaleza espiritual. Emmanuel continua, não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Nós não podemos condenar nenhum de nossos irmãos, porque eles têm algum problema que nós às vezes já vencemos ou não, porque quando nós criticamos, nós estamos nos vendo naquele irmão. Então, no Evangelho está escrito, sereis medidos com a mesma medida com que medides o seu irmão, o teu próximo. Então, é com a mesma medida. Se nós já nos voltamos para o bem, nós só vemos o lado bom das coisas e das pessoas. Então, não podemos condenar ninguém, nem julgar ninguém. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Ele não pede além das nossas forças. Ele não pede nada que nós não possamos fazer. Ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Nós nem precisamos ficar falando como
o fariseu daquela parábola que orava no templo, dizendo a Deus o que fazia, eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Ele sabe. Nós não precisamos ficar falando do que fazemos ou deixamos de fazer, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Quantos erros, quantas infelicidades o nosso pretérito está cheio. Nas dificuldades do nosso presente. Olha só, Ele não desconhece o nosso passado, Ele também sabe das dificuldades do nosso presente. Nós estamos vivendo este momento presente de sacrifício, de dificuldade, de dores em toda parte, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. As mãos do Cristo estão estendidas para nós, para nos buscar. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, numa mensagem que ele diz, reparemos nossas mãos, ele se refere a Jesus assim: Jesus, o Mestre Divino, passou estendendo suas mãos no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Que coisa linda, meus irmãos, escrever assim, descrevendo esse amor do Cristo a todos nós, a essa humanidade, para nos salvar, como o próprio nome dele diz, nos salvar. E no livro Há 2000 anos, que Emmanuel nos conta a sua história como o senador Publio Lentulus, dentro de uma humildade, e ele se coloca ali numa posição de muito orgulho pela sua casta. No capítulo 6 da segunda parte, quando os primeiros cristãos são martirizados e Lívia, a esposa do senador, sua alma gêmea, sua alma querida, encontra também a morte e é recebida no mundo espiritual, capítulo lindíssimo. E eles são aquele grupo de mártires, vão receber a visita do próprio Jesus. E numa dessas falas de Jesus, que é muito linda, aquela palestra que Jesus faz para eles, conversa com eles no mundo espiritual, Jesus diz assim: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Jesus traçou esse caminho porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. E se consagramos a nossa vida ao Mestre, a exemplo dele, que nós possamos fazer a nossa vida presente. O passado não podemos mudar, mas podemos modificar o nosso futuro com o nosso presente atual. Então, o presente é importante. Prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando-nos o desvio insidioso, quer dizer, traiçoeiro. Não podemos pegar atalhos. Nós não podemos e não devemos seguir por estradas marginais, como disse o Clóvis na sua mensagem.
Nós precisamos estar no caminho reto que o Cristo traçou para nós. E a exemplo dele, que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho, como Emmanuel nos fala. Cabe-nos agora a obrigação de escutar-lhe as orientações e acompanhar-lhe os exemplos que lhe caracterizam a grandeza. Que o Cristo é o perfeito Espírito co-criador do mundo, nós não temos dúvida disso, mas nós precisamos ter a vontade, o desejo de seguir-lhe os passos. Que ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor, nossos momentos de estudo, de lembrar, Senhor, os teus exemplos para segui-lo. Abençoa-nos, fortalece-nos e faze, Senhor, com que encontremos e seguir os vossos passos. Que assim seja.